Viagens Promo, caso Ingrid Guimarães, Voo e Pés e tantos outros que vêm tirando o sono e o sossego de viajantes e algumas empresas de turismo. A gente vai entender caso a caso na estreia da 3ª temporada do podcast Uai Turismo. Bem-vindos! A nossa convidada de hoje ela é cristã, CEO do escritório Veloso Gagno. Ela é advogada, especialista no direito do viajante, mentora, palestrante e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Minas Gerais. E a gente vai conversar hoje com ela sobre direito do consumidor em turismo. Bem-vinda ao podcast Uai Turismo, Brenda Gagno. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Brenda, a gente sabe aí, todo mundo tem acompanhado na mídia, diversos casos, né? A gente estava conversando antes um pouquinho, que quando ajuda demais o santo desconfia. Sim. E aí eu queria que a gente batesse um papo hoje mesmo sobre esses casos que vêm acontecendo e como que o viajante ele pode manter a viagem dele como um sonho, né? E não virar um transtorno. E aí a gente tem casos recentes aí que eu queria conversar com você. Eu pedi o Léo para colocar uma notícia aqui da Viagens Promo, que é o caso mais recente que a gente tem, né? O que aconteceu com a Viagens Promo? Então, no caso da Viagens Promo, as agências de viagem compravam deles os pacotes, voos, etc. E aí teve um rombo interno que a gente, né, não é melhor não nem falar demais sobre. O que aconteceu? Que eles não conseguiram honrar com hotéis, com as passagens e deixar os passageiros na mão. Então, com isso, a maior parte dos viajantes chegavam no hotel em cima da hora sem saber o que tinha acontecido. Então, foi virando uma bola de neve até que praticamente assim, nenhum pacote, etc., está sendo honrado por eles. E aí, né, que vai a questão de estar prejudicando tanto as agências quanto os viajantes nas viagens assim, recentes. Por que as agências compram da Viagens Promo? Como é que funciona esse ciclo aí que chega lá no consumidor final, que não tem nada a ver com a história, né? Às vezes ele nem sabe o que é a Viagens Promo e foi impactado por isso de alguma maneira. Por que acontece isso? Como que funciona isso? Então, basicamente, a Viagens Promo dá um desconto para as agências, ou então ela dá uma comissão para as agências. Ela só vende para as agências que eram operadora, né? Exatamente. Então, assim, precisa ter um cadastro, ter os dados da agência para fazer essa compra lá. Então, com isso, o viajante compra da agência e da agência compra do Viagens Promo. Pode acontecer. Isso é uma prática regular, não tem problema nenhum. Isso, não tem uma prática regular aqui. Tanto que na reportagem de vocês falam, o melhor e o mais confiável hub de viagens B2B do Brasil. Justamente eles gostam de falar que é aquela questão sobre contato com o negócio e com as agências de viagem. Então, é isso que eles acabam divulgando direto para as agências. E aí foi acontecendo um efeito cascata, né, com essas pessoas, né, do varejo que compraram de quem compra do atacado, para o nosso espectador entender como é que funciona, né? A Viagens Promo ela vai vender num volume maior para as agências, por sua vez, vão vender no varejo, que aí é aquela agência menor, sua agência de confiança, ou a agência de um amigo, de um parente, onde o consumidor compra, né? Só que no final o impacto ele foi no consumidor. Né? Você chegou a pegar algum caso, já está com algum caso de processo da Viagens Promo? Como é que isso está funcionando no ambiente jurídico, Brenda? Então, o ambiente jurídico, eles estão sendo processados, só que até mesmo quando aconteceu esse problema, assim, o ápice no Brasil, eles não tinham tantos processos, e eles estavam honrando com os processos. Mas a Viagens Promo. A Viagens Promo. Então, na hora que começou esse problema, o judiciário não estava nem, vamos dizer assim, ciente, né, para tomar alguma medida de cobrar mais rápido, vamos dizer assim, algo do tipo. Então, na hora que entra com a ação, vai fazer o trâmite normal. Só que eles não estão honrando nem a primeira cadeia, assim, que é o hotel, o passageiro. Judicialmente é complexo, né, porque a gente vai precisar entender a longo prazo, porque quando entra com o processo demanda um tempo maior. Se vai ter o caixa ou não, mas diante da realidade que eles já estão pedindo para cancelar mesmo as compras no cartão,
eu acredito que judicialmente não vai sobrar um valor para isso, né? Já que eles mesmos estão pedindo para fazer o cancelamento das transações de fatura, etc. Então, a própria Viagens Promo. A própria Viagens Promo. Então, se eles estão já com essa medida, judicialmente as chances podem ser menor se não tiver meios, valores presos em contas bancárias, bens. E quando acontece isso já é tudo planejado, né? A gente vai ver vários outros casos aqui que quando aconteceu, eles tiraram todos os valores de caixa, etc. Então, para encontrar isso, para rastrear esses valores. Rastrear, tá pegando cadeira, várias medidas mais, assim, rigorosas. Então, assim, judicialmente, esse tipo de caso é mais complexo de se conseguir ter uma restituição, infelizmente. Porque no caso da Viagens Promo, ela não tem contato direto com o consumidor final, né? Ela tem aquele intermediário ali, que é a agência de viagem. Vale ressaltar, gente, a gente estava até conversando sobre isso, né, Brenda, que muitas agências de viagem, ou elas estão operando, assim, trabalhando no limite, ou elas estão chegando realmente à falência. Porque a gente está falando de milhares e milhares e milhares de agências de viagem que confiaram na hora de comprar do Viagens Promo. E essas agências também, como acabam sendo corresponsáveis, elas estão arcando com o prejuízo que, em tese, é da Viagens Promo, né? Elas têm alguma proteção nesse sentido? Então, no caso, como eles também estão sendo lesados, eu digo as agências, eles podem também ir atrás da Viagens Promo para pedir essa restituição, para que arque com um novo valor. Mesmo ele já tendo pagado. Vamos supor, eu tenho um passageiro, né? E aí o meu passageiro comprou um pacote meu, a Viagens Promo não honrou. Eu, como agência de viagem, falei, eu vou honrar. Tirei do meu bolso e paguei e banquei a viagem do meu passageiro. Eu posso pedir restituição desse valor na justiça? Então, é porque, basicamente, são dois valores. Um já pago menor anteriormente e um novo muito mais caro, porque normalmente em cima da hora. A gente sabe que aumenta muito o valor. A agência que fez com antecedência, ela paga menos do que está tendo que comprar em cima da hora. Exatamente. De outro fornecedor ainda. Exatamente. Então, assim, consegue a restituição até do valor maior. Não é possível a restituição dos dois valores. A maior parte dos juízes entendem que se já restitui um e ele foi efetivado, assim, pelo passageiro, viajante que viajou, não tem como, né, fazer essa restituição em dobro, porque senão poderia ser ilegal de má fé, vamos dizer dessa forma. Então, basicamente, se já restituir uma forma, não precisa restituir a outra. Então, se a agência entrar com a ação, ela consegue a restituição do valor maior, que ela teve que arcar, que nem você falou assim, chegou à falência, teve que... Porque nesse caso, a agência ela é consumidor também, né? Exatamente. Então, assim, se ela é lesada, ela pode ir direto. Até porque, como a gente falou, já que a relação deles, a agência Viagens Promo, então aí que eles podem mesmo ir atrás deles para ter essa restituição completa. Com correção monetária, juros, tudo que tem direito na justiça. E esses processos são muito longos nesse formato aí, porque esse formato a gente tem um réu e dois... como que chama? E dois que estão processando, né? Dois autores. O que acontece? Depende da forma do pagamento. Por quê? A normalidade, por exemplo, lá nos escritórios, os processos podem durar 1 mês a 1 ano, mas quanto mais rápido o Estado, etc., mais rápido o pagamento e finaliza. Mas empresas que não pagam fica se perdurando, porque tenta uma vez, tenta outra, e aí, né, chega em 1 ano, chega para mais. Então, o rápido não depende tanto da justiça, depende da empresa realmente fazer o que foi definido, que foi tem que definido, fazer, cumprir a sentença mesmo. Cumprir a sentença, a decisão do juiz para dar tudo certo. Tendo, acredito que 6 meses, no máximo 1 ano já tenha restituído, pago certinho, bonitinho. O ideal é entrar o quanto antes, né? O ideal é entrar o quanto antes. Porque aquela frase, né, quem chega cedo bebe água limpa, é exatamente isso. A pessoa já chega antes e eles ainda têm caixa, consegue. Mas você chega depois que já foi tudo esvaziado, não consegue, então... Realmente... E o viajante, o consumidor final, qual que é a sua orientação nesse caso de Viagens Promo, né? Você orienta o viajante procurar saber se o pacote dele é da Viagens Promo, o que ele tem que fazer nesse caso? Já que ele comprou da agência ali, do amigo dele, do conhecido, da agência menor. O que ele deveria fazer, eu que tenho uma viagem marcada? Então... O ideal é que entre em contato o quanto antes com a agência. Por quê? Porque a agência que fez todas as reservas, fez todos os sites, etc., usou todas as plataformas. Então, quem melhor para saber
onde olhar do que a própria agência. Então, primeiro contata a agência, vê o que aconteceu, se tá tudo certo, e a agência vai fazer aquele contato, que nem a gente falou agorinha. As agências mais fiéis, certinhas, elas vão honrar, vão ter tudo e vão administrar. Porque só elas sabem se não deu certo, se vão ter que fazer o contrato com outra pessoa, como que vai fazer para honrar. Então, se o viajante entra em contato com a agência e a agência resolve, pronto, lindo, maravilhoso. E a própria agência que vai contatar os canais que eles fizeram as contratações e receberam por isso. Então, vamos dizer que lá o Viagens Promo tem um hotel. Ele pode ligar pro hotel, ver se já recebeu e-mail, ver o que aconteceu, essa confirmação. Porque se o hotel falou assim, não, a contratação foi através da Viagens Promo, mas a Viagens Promo já me pagou bem antes. Então, lindo, maravilhoso. Tá confirmada essa viagem. Tem que fazer. Mas precisa dessa confirmação. Por quê? Até mesmo ajuda judicialmente. Porque se o hotel primeiro confirma, seja para o viajante ou para a própria agência, que foi pago, então aí quem você precisa entrar com a ação depois até o próprio hotel. Porque se ele confirmou que recebeu, a Viagens Promo já não tem nada a ver com isso, de certa forma. Então, o viajante, o ideal é que entre em contato com a agência faça os contatos e, se precisar, depois entre em contato com o hotel, companhia aérea, etc., os outros canais viáveis para isso. Isso no caso do hotel. E a gente tem nessa matéria específica ainda, eu falei do caso da Gol, né? Porque a Gol, ela tinha uma parceria, um contrato com a Viagens Promo, e esse contrato não foi cumprido, porque a Viagens Promo parou de pagar, né? E a Gol suspendeu contratualmente esse acordo, né? E aí, então, ela entende que ela não está mais na obrigação de transportar esses passageiros. Essa atuação da Gol, ela está correta contratualmente. Então, é algo delicado se a gente olhar por casos passados, que nem 1, 2, 3, o que aconteceu naquela época? Naquela época, se você visualizar essa questão de contrato, também existia. Só que, naquela época, enviava o código de localizador para o viajante. Então, como enviou o código localizador, a justiça entendia assim, olha, o Senacom, inclusive, entendia assim, se você já enviou o código de reserva, você já recebeu. Então, se você recebeu, você tem que honrar. Então, o viajante poderia até entrar como liminar contra a própria companhia aérea para que ela ativasse a passagem. Porque se deu tudo certo, emitiu o código localizador, foi pago, etc., então aí também já é o viajante direto com a própria companhia aérea, não precisa nem verificar com a Viagens Promo. Então, nessa questão contratual aí da Gol, então, era voo fretado, então ele não tinha o localizador. Então, justamente, aí precisa ser verificado a questão do caso. Já que não tem localizador, tudo bem. Entendi. Aí não tem como entrar diretamente. Mas você vê como que um localizador já faz a diferença processualmente, na visão do próprio juiz, do Senacom, etc. Já muda bastante. Por isso que o viajante precisa entender o que ele precisa ter em mãos na hora de viajar. Sim, precisa ver quais são os vouchers, quais são os números. Documentos. Tá. Então, vamos passar agora para um próximo caso, Léo. Vamos colocar aí agora o caso recente também da Ingrid Guimarães, né? A Ingrid Guimarães, ela estava num voo da American Airlines, né? Em uma categoria superior, foi rebaixada de categoria. Sim. De uma maneira aleatória. Conta pra gente um pouquinho um resumo desse caso e qual que é a sua percepção com relação à condução da companhia aérea e os direitos da Ingrid Guimarães neste caso. Então, no caso da Ingrid Guimarães, se eu não me engano, ela estava na Premium Economy, que é abaixo da executiva, e aí eles pediram aleatoriamente, na visão deles, né, de que ela precisava ir para a econômica, porque uma cadeira superior a ela, da executiva, deu problema. Só que, no caso, eles falaram que era porque ela era uma mulher sozinha naquele voo. Não estava o código de reserva vinculado aos outros familiares dela naquele voo. Então, ao solicitar, ela falou que ela não iria sair, porque ela tinha pagado por aquela cadeira e ela queria ficar naquilo. A questão era da companhia aérea com o passageiro da executiva. E ela não tinha feito nada a ver com isso, porque a relação de consumo não era dela. E aí, com isso, com essa negativa, eles já começaram a ser mais agressivos. E aí, o direito dela que nem ela falou, ela pagou por aquilo, ela precisava estar naquela cadeira.
E exatamente, ela está certa, porque quando você paga algo, você tem direito a permanecer onde foi pago. Juridicamente, então, a companhia não tinha argumento nenhum. Exatamente. A companhia aérea que precisava resolver sem atrapalhar um outro passageiro. Então, até mesmo encontrar uma outra cadeira vazia, vamos dizer dessa forma, ou realocar em outro voo. Realocar em outro voo, algo que não prejudicasse outros passageiros. Então, no caso dela, ela já foi prejudicada dessa forma, ela já tem o direito ao dano moral por toda essa dor de cabeça vivenciada, uma humilhação também, né, porque ainda teve a humilhação, que vocês falaram, o descaso, ela também teve que ser separada dos familiares, todo um caos, né, foi pressionada pelos outros passageiros, porque eles ainda falaram... Não sabiam a história, né? Não sabiam a história, falaram no alto-falante, assim, que de repente todo mundo ia desembarcar, todo mundo ia ser prejudicado por conta de uma passageira, mas eles também foram errados, porque se todos os passageiros descessem, eles iam também ter que indenizar todos os outros. Então, não ia ser só ela, já que o problema é o risco do negócio da companhia aérea. Então, no caso dela, ela teve a atitude correta, pelo que foi pago, e aí, com isso, ela pode, inclusive, ingressar judicialmente para pedir a diferença do valor. Porque se você paga uma Premium Economy, não é um valor de baratinho. A gente não tá falando de R$100, né? Não tá falando de R$100. Vamos dizer que pode ser 2, 3 mil reais. E aí, no caso dela, se ela foi para econômica e viajou de econômica, essa diferença de valor, ela também pode ser restituída. Então, viu aí, além do dano moral, de toda a dor de cabeça que ela viveu, ainda essa diferença de valor. Então, qualquer pessoa que foi trocada de cadeira, de categoria, consegue sim, com esse downgrade, também a restituição desses valores e essas indenizações. Então, é muito importante saber quanto a isso, porque não foi uma coisa tranquila, falaram como se eles estivessem certos, que ela que estava errada, e não foi, né? E qual que é o posicionamento deles hoje? Então, a American Airlines, judicialmente, é uma ótima companhia aérea, vamos dizer assim, porque ela responde rápido aos processos, ela paga a indenização rápido. Então, assim, para eles com certeza já contataram ela para entregar o melhor, passagens, tudo, para que diminua esse burburinho, esse falatório. Então, a visão da American Airlines é que eles fizeram o que precisavam naquele momento, mas eles fizeram a melhor atitude possível, tendo em vista ao cenário daquele momento. Mas como a gente falou aqui, não é verdade, né? Então, é delicado. Eles fizeram a nota de imprensa, né? Nota de imprensa falando para ficar bem com todos os passageiros, né? Que já compraram com eles, os consumidores, e abaixar o caso, vamos dizer assim. Ô Brenda, quando a gente tá, uma dúvida, assim, que até me surge também, quando a gente está num voo internacional de uma companhia que não é brasileira, né? Quando eu comecei no turismo... não sei se isso perdura, se eu estou dentro de uma aeronave americana, eu estou em solo americano. Se eu estou dentro de uma aeronave brasileira, eu estou em solo brasileiro. A mesma coisa com navios, né, com esses meios de transporte. Isso procede, e se procede, aplica-se alguma lei internacional, a lei americana ou a lei brasileira? Então, nesse caso aí, só do consumidor ser brasileiro ou morar aqui, um estrangeiro morar aqui, pode entrar com processo aqui. Mas, além disso, além de um brasileiro querer processar, precisa existir um CNPJ ou um grupo econômico que tenha um CNPJ para entrar com processo aqui, entendeu? Por quê? A companhia aérea, no caso. A companhia aérea, porque, por exemplo, a gente foi entrar com uma ação contra a Transavia, só que a Transavia não tem CNPJ. Então, a gente entrou contra o grupo KLM, entendeu? Então, a gente precisa que tenha um registro no Brasil, uma sede aqui, vamos dizer assim, que responda com. E para operar, ela não é obrigada a ter um CNPJ aqui, não? Então, não, porque existem várias companhias aéreas que, assim, de tudo que eu já li, eu nunca vi uma lei específica quanto a isso. Então, assim, isso acaba prejudicando um pouco o consumidor se você vê que não tem esse registro, porque... Né? E também acontece de um brasileiro ir lá para, vamos dizer assim, uma Europa, algum outro país, uma low cost, que não tem nada, e aí não consegue processar, precisa resolver com eles lá. Então sem aspecto jurídico, tem que negociar jurídico, só negociando. Só com a companhia aérea. Mas assim, são cenários diferentes, países diferentes. Então, quando eu tive meu voo cancelado na Grécia, basicamente a low cost
Só de eu mandar uma mensagem, eles já mandaram indenização e restituíram tudo. Entendi. Em menos de 15 dias. Olha aí a diferença. Hoje em dia... Mas por que você acha? Porque não precisa do jurídico? A imagem já é mais importante do que uma ação? Como que você avalia isso? Então, eu acho que a imagem, mas também lá fora é muito mais rigoroso. Para eles suspenderem uma licença, algo é muito mais rápido. Então, eles se antecipam para diminuir essa dor de cabeça do viajante do que aqui. Lá mesmo já é como se fosse tabelada a indenização. Até tanto 500 quilômetros de uma cidade para outra que você ia viajar, etc. Teve o voo cancelado, você recebeu. E eu tive 2 cancelamentos, um atrás do outro, eles pagaram 2 indenizações. Eu não tive que falar. Eles informaram e eles pagaram. Olha aí. Tem toda uma diferença. Aí no a Brasil, relação com o consumidor mesmo. Exatamente. No Brasil, eles primeiro falam que não existe o direito, depois você precisa falar, mostrar a lei que existe, e depois insistir muito para conseguir essa indenização. Lá não. Então, assim, acaba que se um brasileiro está no exterior e tem esse cancelamento, tem um prejuízo, eles já resolvem rápido. Então, eles não precisam ter esse CNPJ aqui. Então, a companhia já entende que ela está errada, né? Entende. Não precisa ninguém avisar. Óbvio. Exatamente, olha aí. Então, com isso, se ela estivesse viajando em outra que não tivesse um CNPJ no Brasil, também ela conseguiria resolver. Mas no caso da América, a América tem sim o CNPJ, ela, que nem eu falei, processualmente ela é uma ótima empresa que responde tudo certinho, sem nenhum problema, então isso é ótimo. O processo corre aqui no Brasil normalmente. Exatamente. E aí, comparando, Brenda, o caso da Viagens Promo e esse caso da Ingrid Guimarães, no caso da Viagens Promo, por mais que seja um desgaste para o passageiro, se ele se antever, ele não vai chegar na hora lá e não conseguir embarcar e não conseguir se hospedar. Ele consegue se planejar para isso. No caso da Ingrid Guimarães, aconteceu ali, na hora, com sangue quente, né? Eu vi vários advogados falando, devia ter filmado, devia ter tirado foto. Gente, é igual quando a gente briga, né? Que depois você fala, nossa, eu devia ter falado isso, eu devia ter me posicionado assim, mas não é assim que acontece, porque você tá sob forte emoção. No caso dela, ela foi coagida praticamente, né? Mas já sabendo disso, né? O que o viajante pode fazer para se proteger ou para se blindar um pouco nesse tipo de situação onde as coisas estão acontecendo no fervor, né? No momento de um check-in, que a gente vê aí povos se quebrando, brigando e perdendo a razão, ou dentro de uma aeronave. Então, a maior parte dos meus clientes, eles acabam gravando a conversa. Então, assim, se você pensar que o calor do momento já faz, assim, acontecer brigas, todo mundo se exaltar, quando você grava só a conversa, é menos pior. Por quê? Quando você coloca uma câmera na cara de alguém, parece que até o sangue ferve mais. Parece que exalta, tudo pior. Você já tava péssimo, piora muito mais. Então, no caso, assim, ela poderia ter começado a gravar na hora que você vê que... Gravar só áudio, você diz. Só áudio. O celular tem aquele gravador gratuito, você coloca, deixa lá e vai conversando. Então, assim, não expõe o rosto, não expõe o nome, não expõe nada. Expõe aquela conversa que o judiciário vai ouvir tranquilamente, sem problema algum. Então, assim, teve até aquele caso recente que colocaram, a moça não queria sair da cadeira, colocaram o celular na cara dela. Janela, né? Da janela, e todo mundo ficou condenando quem botou a câmera na cara dela. Então, se a gente pensar nessa sua pergunta, justamente, não coloque a câmera na cara do outro para também não piorar isso até judicialmente. Não criar mais uma agressão. Não criar mais uma agressão. Então, na hora que você vê que tem alguma coisa de errado acontecendo, já liga o gravador, ouve, responde da melhor forma e tira foto. Se você não conseguir tirar, até porque você está tentando raciocinar naquilo que está acontecendo, se tiver uma pessoa do lado, que a pessoa filme, faça o que acha melhor, que no caso, né, comece a gravar ou tirar fotos, e aí depois você utiliza daquilo da forma mais correta possível, né, tirando rostos, enfim, o que der para ser feito. Então, essa é a melhor forma de diminuir o estresse, não filmando rostos e tentando registrar o máximo para que você comprove. Porque eu digo assim, se existem 10 tipos de provas, se você tem as 10, você consegue uma indenização muito maior. Mas se você tem menos provas, como que o juiz vai acreditar que é você que está certo e não o outro? Então, mesmo o consumidor sendo, vamos dizer assim, o hipossuficiente ou que tem menos poder naquela relação, mesmo assim é bom a gente gravar tudo, registrar tudo para ter uma indenização melhor, né? Sim, com certeza, né? E assim, minimizar um estresse que não tem jeito, porque se eu imagino o ódio que ela não viajou na econômica, sei lá quantas horas de voo, né? Acho que são pelo menos umas 9 horas de voo ali. Bastante.
no ódio, né? Sim, e no cansaço, né? E Porque no ela já cansaço. tinha viajado muito tempo, feito várias coisas, muito passeio, a gente sabe como que funciona. E na volta, às vezes, ela falou que eu acho que na ida foi de econômico e na volta de... Porque ela já sabia que ia estar cansada. Sabia que ia estar cansada, então aí. O cansaço até piora na hora de um estresse, de uma humilhação, porque o emocional piora tudo, você fica mais esgotada. Então, assim, ela pagou algo pra ter um descanso, voltou exaurida emocionalmente. Então, é complicadíssimo, né? Acho que assim, infelizmente, o viajante brasileiro tem que agir igual o meu pai falava. Não só para viagem, para tudo, mas eu acho que vale muito para viagem, principalmente quando a gente está trabalhando com as leis brasileiras, né? Prepara, como é que é? Espera o melhor, mas prepara para o pior. Exatamente. E assim você tem que, né? Porque se você não sabe o que vai acontecer, pelo menos você tendo todos os registros, já minimiza e você consegue provar depois. Então vamos para o próximo caso agora, Léo, para Voipés. Vamos fazer uma recapitulação, porque agora a gente já está falando aí de um tempinho atrás, né? O que aconteceu com a Voipés e como que esses passageiros foram lesados? Vamos recapitular um pouquinho. Então, no caso da Voipés, aumentou um pouco a visibilidade deles, mais recente, né? Porque teve o acidente do avião, visualizaram todos os problemas que eles estavam tendo interno, né? Seja trabalhista, seja manutenção, peças, malha aérea, tudo. Abriu a caixa preta. Abriu a caixa preta, né? Que aí já explodiu várias coisas, vários aspectos. Mas o problema mesmo já estava acontecendo antes, quando eles não estavam respondendo os processos. Já tem, assim, bons meses que eles não respondem. Não respondem? Não. Então, assim, você compra uma passagem com a Latam e a Voipés que executa, por exemplo, a Latam estava tendo que pagar sem que o erro era da Voipés. Então, assim, já estava com recorrência nisso. Uma recorrência triste, né? Porque quando você faz também uma relação de consumo, um contrato, você espera que o outro cumpra da mesma forma que você está cumprindo. Então, as outras companhias estavam tendo que pagar por ela. Então, delicado. E aí, quando teve esse acidente e abriram a caixa preta, até mesmo para explicar para os brasileiros e os consumidores tudo que estava acontecendo, que viram todos esses problemas de, que nem a gente falou, péssima manutenção, tudo, e teve a suspensão deles, né? A suspensão de passagens, de bilhetes. Aqui mesmo fala assim que diante dos cancelamentos precisava entrar em contato com as agências. E aí, de novo, as agências ficaram com o cabelo em pé, tendo que arcar com isso, né? Porque acontece um cancelamento, eles vão precisar achar outra passagem para o viajante. Então, diante disso, a Voipés teve que demitir funcionários, teve que resolver as situações. E aí, essa semana mesmo teve uma notícia que eles compraram peças, contrataram mais mecânicos, fizeram uma compra de um avião justamente para aumentar a malha aérea. Então, com isso, olha o tanto de coisa que realmente não estava sendo executada, que eles tiveram em cima da hora resolver para que voltasse a operar. Então, delicadíssimo. Então, essa é a história que aconteceu com eles. Essa questão das frotas, eles estão vendo se dá tudo certo e eles continuem operando. O volume de processos deles é muito grande? O volume de processos, assim, se a gente considerar que eles têm menos rotas que as outras companhias aéreas, é um menor volume, mas existe bastante. Então, assim, nenhum processo está deixando de ser cumprido, já que as outras companhias aéreas estão pagando, que nem eu falei. Então, tem processos que estão, assim, durando bem menos. As outras todas estão... É bom explicar isso, às vezes, é o que eles chamam de code share, né? Então, é um trecho que determinada companhia não faz, e aí ela tem uma parceria com outra companhia aérea, né? Então, é importante o viajante olhar ali no bilhete dele quem que vai fazer aquele voo, não é isso? Exatamente. Porque às vezes eu comprei da Latam, mas eu tenho um trechinho ali que está escrito Voipés, não é isso? Exatamente. Inclusive, é bom verificar isso, porque uma das minhas clientes comprou 100% com uma das companhias aéreas, chegou lá na hora, tava a Voipés, e a Voipés cancelou. Então, ela nem sabia, porque não tinha sido nem informada anteriormente. Porque quando você é informado de forma anterior, que nem a gente falou, a gente pode ligar, confirmar, fazer tudo, mas se não tem essa informação você consumidor, não consegue nem ter um norte que eu comprei da agência, da companhia aérea X, pra mim eu vou voar na X se não tá escrito outra coisa em lugar nenhum. Exatamente. E não estava. Então, ela descobriu lá na hora, porque o voo tava atrasando, quando ela foi ver,
Mas por que não tá acontecendo? Ah, não, porque seu voo não vai ser da X, não vai ser da VoiPass. Aí ela, ué, mas então o que vocês vão fazer? Aí eles tiveram que, nem falaram assim, não, deixa que a gente resolve, daqui a pouco te fala. Então, assim, eles mesmos tiveram essa confusão interna. Então, o ideal é que tenha, assim, essa informação prévia pro viajante se prevenir, saber o que fazer, até mesmo se mudar de dia, né? São passeios perdidos, hotel, tudo que... É escala, né? É uma escala de problemas. É, porque quando você viaja, você já programou tudo antes, já fez todos os gastos para tentar diminuir o custo da viagem o máximo possível. Então, quando você fica sabendo disso, você consegue resolver da melhor forma. Mas aí você estava falando das companhias aéreas, se você comprou com uma e ela colocou a VoiPass no meio, a outra que vai precisar resolver, te reacomodar em outro voo que seja mais rápido e melhor para o passageiro. Então, aí também não está desamparado o viajante nesse caso. Eu acho que o mercado precisa de entender que quem faz essa roda girar é o consumidor final, né? Então, ele tem que ser protegido o tempo todo e depois eles que se resolvam, né? Exatamente. Seria o melhor dos mundos, igual aconteceu na sua low cost lá, né? Alguém pagou essa conta, com Exatamente. certeza, né? Mas não foi você. Não, e graças a Deus. Perder dinheiro nunca é bom. Mas, no caso aí da VoiPass, eu achei muito bacana que quem aqui tá falando, entrar em contato com a agência de viagem. Quando você tem uma agência realmente confiável, uma agência que tenha um serviço ao cliente muito bom, ele já te avisa com antecedência, ele já organiza tudo com antecedência, você já só recebe um novo bilhete na mão. Ele chega com a solução e o problema, né? Não chega só com o problema, né? Não chega só assim, olha, tem um problema que se vira. Não. Quando é uma agência realmente confiável, que tem um cadastro lá no Ministério do Turismo, tudo bonitinho, não, ele chega e olha, peraí, não, vamos resolver aqui. Tem esse voo que deu problema, mas tem esse que você pode fazer, porque a gente já contatou a companhia aérea, já resolveu, tudo bem pra você? Olha aí. Quando é assim, você faz a sua viagem mais tranquila, né? Porque quando a gente tá querendo fazer uma contratação de algo, a gente não quer ter nenhum problema. A gente só quer colocar nosso pezinho pro alto, descansar e ter quanto que é pra não ter problema e não ter que pensar. Exatamente, porque muitas vezes a gente paga até mais caro pra não ter a dor de cabeça. Ainda mais, imagina, viaja a família toda. Pai, mãe, 3 crianças, sogra, etc. Não quer isso, entendeu? Então, na hora que você contata uma agência confiável, você contrata alguém que realmente te dê um suporte de indicação, alguém que tá no mercado realmente pra agregar e não pra prejudicar o consumidor, aí, né, resolve todo o pepino pra você e você fica tranquilo. Porque a gente viagens é hoje a via humana que se tem dentro do turismo, né? Porque tudo acontece na internet, né? Então, assim, às vezes acontece de você ter que ligar para uma companhia aérea, uma operadora você não vai nem conseguir falar como cliente final, né? E aí você liga, a atendente está te falando e falando, aquele menu interminável. Se você tem um relacionamento humano com a agente de viagem, ele é responsável por te assessorar naquilo ali, né? Exatamente. E assim, a gente sabe mesmo que às vezes ele pague com o próprio orçamento, o próprio patrimônio dele. Patrimônio, reserva, assim, é bem complicado. Mas é bom também quando a agência resolve, porque a agência tem vários contatos internos nas companhias aéreas que já consegue mandar uma mensagem mais rápida, resolver mais rápido, em vez de ficar várias horas no telefone. Então, se você tem uma agência confiável e que ela já tem esse contato interno rápido, ela vai resolver muito mais rápido do que você. Então, vale muito a pena investir numa companhia, numa agência de viagem de confiança que realmente, né, tem uma indicação no Google ou alguém que já conhece, já te falou assim, que já viajou várias vezes, deu tudo certo, do que você entrar lá, comprar de qualquer pessoa e ir na sorte. Faz diferença. Vamos passar agora pro próximo, Léo. Aí agora a gente vai falar de 2 últimos casos que tem um pouco mais de tempo, mas eu acho que a gente não pode deixar morrer. Isso fala muito sobre o nosso comportamento no mercado do turismo, assim, que às vezes ele é visto muito como eu que atuo no turismo e não no direito. Parece que a gente só viaja, só vive de lazer, né? Mas existe todo um mecanismo ali que precisa funcionar para que o turista ele saia bem atendido, com o sonho dele realizado, enfim. E aí a gente teve o caso da 1, 2, 3 milhas, que nessa matéria a gente até colocou seguir a mesma trajetória da UB, né? O que aconteceu com 1, 2, 3 milhas? Qual que era esse modelo de negócio que deu tão errado? Então, a 1, 2, 3 milhas operava junto com a Hot Milhas, né? Então, era uma empresa do mesmo grupo econômico, e eles faziam o seguinte, compravam as milhas, né, dos passageiros que não estavam usando, quem queria vender, e aí
comprando dele, comprava mais barato, e aí conseguia emitir num valor menor. Só que assim, quando chegava lá na 123 milhas, eles vendiam um pacote, eles vendiam muito tempo, para muito tempo, um ano seguinte, daqui a 2 anos. E qual que é a bomba nisso? Você não consegue prever como vai estar o mercado daqui a 1 ano, nem daqui a 1 mês. Então, na hora que eles faziam vendiam isso... antes de emitir. Vendiam antes de emitir. Então, eles vendiam por um valor, emitiam depois outro, e então, se o diesel aumentou, se tudo aumentou no mercado, eles saíam no prejuízo. E aí eles foram conseguindo fazer isso. Os pacotes novos pagavam os antigos e indo, até que explodiu, porque não se conseguiu manter esse mercado aí, essa dinâmica. E aí, diante disso, né, vários consumidores foram prejudicados. O complicado é que nem eles tinham uma linha promo que vendiam ainda mais barato e muitas pessoas compravam por isso, porque era surreal o valor, né? Não era... Você já conseguia perceber isso lá atrás? Tipo assim, isso aí é uma tragédia anunciada? Como que todos os que não sites... sustenta, né? Não tem como. Se todos os sites vendem a 3, eles estão vendendo a 1, da onde vai sair esse cálculo aí? Quem tá pagando os outros 2, né? Quem tá pagando? Porque a diferença era muito grande. Porque... Se você compra numa agência, a agência está lá com um desconto de 500 mil reais, muitas vezes ela conseguiu mais barato, realmente ela já emite para você lá na hora, lindo, resolvido. Mas você compra, não é emitido na hora, eles vão emitir mais pra frente, porque você tem que mandar a data, várias coisas e aí. Aí você tinha que mandar sugestão de data, não era isso? Acabava que a diferença da URB a 123, que nem vocês falaram assim, que a 123, ela era mais dinâmica, mais rápido, você escolhia a passagem mais rápido. Mas a URB não, demandava um tempo maior de datas que ficava mudando aquelas datas toda hora. Então, na URB, com essa dinâmica aí de comprar milhas, emitir depois, etc., não consegui prever o valor depois, que aconteceu a bomba e teve aquela questão que eles iam suspender porque eles não iam conseguir só do ano de 2023 ter as passagens. E que aí do ano seguinte eles iam conseguir sim, porque eles imaginavam que ia dar tudo certo. Mas na hora que começou, explodiu de todos os lados, vários cartões sendo estornados, etc. Eles não conseguiram manter isso. Mas o site continuou vendendo, né? Então, assim... O da URB? Os dois, né? Os dois continuaram acontecendo vendas. Aeroportos com as logos lá, ainda tendo as propagandas, as relações promocionais. Então aí, muitos brasileiros, inclusive recentemente, acham que já foi resolvido. E não foi. Porque eles já estão voltando a comprar com maior volume. Voltando com o mesmo modelo de negócio? Ele, assim, não mudou internamente na visão, assim, deles. O site da Hot Milhas não está operando tão bem, né? Mas a da 123 milhas está lá como se nada tivesse acontecido. Se você entrar lá, tá... Eu consigo comprar. Consegue comprar. Então, é delicado. Tanto que a Max Milhas é do grupo econômico também, da 123 milhas. São dos mesmos donos, mas eles estão normais. Se você for no aeroporto de Confins, tá lá. Max Milhas para tudo quanto é lado. Então, o mesmo grupo. O viajante acha que tem nada acontecendo, entendeu? Olha aí, é uma visão que o próprio brasileiro, o governo brasileiro, deveria fazer uma medida para que não haja o problema, né? Porque se permanece assim, a gente acha que tá tudo certo. Sim. E continua perpetuando. E por que eles estão com tantos processos? Por que eles não estão embargados de atuar? E isso que a gente tem que perguntar. Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Porque, como assim? A URB, inclusive... A URB é a mesma coisa também? A URB recentemente que teve o CNPJ cancelado, etc. E mesmo assim eles falaram assim, vou continuar. E não tô nem aí. Entendeu como que acontece? Tem que ser mais rígido. Porque se você não é rígido, o consumidor... Às vezes até um consumidor que não tem tanta informação, não tem tanta poder aquisitivo, vai lá, não sabe de nada. E geralmente é o consumidor que não está acostumado a viajar ou que tem menos poder aquisitivo, ele fica muito seduzido, né, Exatamente, Brenda? porque ele quer economizar muito, já que ele não faz tantas viagens e não fica muito por dentro. E às vezes é o sonho da vida dele. A gente está falando às vezes de viagens ou para o Nordeste, ou viagens internacionais. É aquela pessoa que viaja uma vez por ano, que faz uma viagem, aquele sonho, e aí quando acontece um problema desse aí. Então, no caso da 123 milhas e URB, você acha que realmente tinha que ter uma intervenção governamental? Sim, eu acredito. Porque se parece que está tudo bem,
se acha que tá tudo bem. Então, se eles fizessem medidas mais graves, até porque, né, gente, o governo consegue tudo. Consegue embargar um site, consegue fazer o que quiser. Então, assim, se tomassem essas medidas, seria melhor. Tanto que entrou com a recuperação judicial, tá lá. Só que, atualmente, eles querem parcelas muito pequenas. Por exemplo, se uma pessoa... Eles que definem, né, como que eles vão pagar, né? Exatamente. Como que pode um negócio desse? E assim, não é pra você pagar R$2.000 em 3 meses. É pra você pagar em 12 anos. Milhões. Não, você deve pra você 2.000, aí eles querem dividir esses dois... sério? Todo esse tempo. E aí? Você vai começar a receber R$10, Meu Deus. E aí você não vai ver nem esse dinheiro sem que fez uma relação, entendeu? Então, muitas agentes de viagem que eu tenho muitos parceiros, eles falam assim, Brena, mas é muito fácil, né? Porque entra lá no site da 123, o meu cliente vê um valor mais barato, eu falo outro, e aí até fica difícil pra mim, né? Porque eu não consigo explicar, porque o site não sai do ar, então parece que eu que tô mentindo. E aí é o que eu falo, eu posso mostrar os milhões de processos que estão lá, vários parados sem receber, etc, mas... Isso é utilidade pública, né, Brenda? Assim, e aí eu queria te perguntar isso, né? Assim, como que o viajante ele deve agir na hora de contratar serviços turísticos? Porque a sedução é muito grande quando você vê uma coisa por 1/3 do valor, às vezes por 1/4 do valor, por 50% de desconto, né? Como que ele deve agir assim? Como que ele respira fundo e não se seduz tão fácil? Então, o primeiro ponto é procurar no Google sobre aquela empresa. Porque assim... Google Reclame Aqui, você acha que são as primeiras plataformas? São, porque vai aparecer, quando a gente joga no Google, aparece reportagem, que nem a de vocês, aparece reportagem, reclamação, aparece tudo. Então, é uma visibilidade gigantesca. Porque alguém chega pra mim e fala assim, Brina, eu posso comprar na 123? Aí eu fico assim, gente, mas você não jogou no Google. Porque não precisa nem perguntar para um advogado. Muito, né? É claro que um advogado vai ter um cenário mais realista de como tá na justiça. Vai te dar número, né? Mas quando você joga na internet, você vai ver uma notícia, às vezes, 2 minutos atrás. Vai ter algo muito mais rápido, muito mais recente para te responder e você vai ver que não está normal, ninguém está recebendo. Então, primeiro ponto é você pesquisar assim no Google, fazer ver as reclamações. Segundo ponto, ver se aquela empresa tem um CNPJ, tem um registro, porque várias agências de viagem são tão pequenas que não tem ainda nem a autorização do Ministério do Turismo para atuar. Então, se não tem, como você vai... Porque se também acontecer algum problema, será que ela vai conseguir arcar com isso? Porque a gente sabe que o mundo do turismo não é para assim, né, brincar... Que nem a gente não é para amador, né? Não é para amador, que nem a gente viu aqui vários casos. Então, se você tem um suporte, já que a empresa já tem um suporte maior de contratar um CNPJ, fazer tudo certinho, ela também vai conseguir arcar. E aí, claro, né, depois você já vai para indicações de familiares. Porque se aquele familiar, um parente, um amigo viajou recentemente e não deu problema com aquela empresa, a chance de dar com você já é menor. Mas se também tiver, você vai ficar sabendo. Então, assim... E também acho que tem um cuidado para não ser seletivo, né? Porque às vezes eu fico tão seduzida ali pelo 1, 2, 3 milhas que eu vou querer pegar só as notícias boas, né? Exatamente. Eu vou ter 50 ruins, 5 boas, eu vou falar, mas tem 5 aqui, às vezes eu vou estar entre os 5 e não entre os 50. Né? Aí é complicado, né? Como que defende o consumidor assim? Não pode. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. E claro, que nem a gente estava falando, valor, gente. Se você vê que em qualquer produto, você consumidor, que vai comprar desde roupa, a passagem, a qualquer coisa, um hotel, e você vê que tá 1/3 do valor, tem que se estranhar, né? Porque como que você vai comprar uma coisa que tá um preço totalmente divergente do mercado? Tem algo errado. Se todo o mercado, várias agências, o site da companhia aérea, tudo tá num valor, como que o outro vai estar 1/3? É impossível. Pensa no seu próprio trabalho, né? Até quanto que você consegue baixar o valor do seu trabalho? Exatamente. Né? Na hora que alguém te pede desconto, você dá um desconto de 5%, 10 você dá de 50%. Então, assim, tem 50 é viável no seu negócio, exatamente, né? No seu trabalho. Você daria um desconto de 50% para receber o seu salário? Exatamente. Então, assim, se um salário já... Que nem você falou, assim, para receber um salário já é complicado. Imagina uma empresa com faturamento, com várias questões, sem contar que nem a 123 intermediadora tinha que pagar ainda o hotel, a companhia aérea e ainda sobrava um pedacinho para eles. E aí? A conta não fecha. Então, você tem que ter uma malícia maior. Desconfiar quanto a isso para que, né, não caia nos golpes. Tem que ter uma malícia... Justamente para não ser seduzido, que nem você falou, por qualquer coisa, qualquer oferta.
E também não ser seletivo na internet, né? Exatamente. Uma tá boa, o resto tá ruim? Não. Eu vou só olhar a boa, né? Assim, eu acho que às vezes o consumidor, e a gente mesmo, assim, como cidadão, a gente fica um pouco cansado, sabe, Brenda? Porque a gente tem que ser um pouco, eu falo isso, a gente tem que ser um pouco contador, um pouco advogado, um pouco médico, um pouco nutricionista, e isso eu acho que acaba, assim, nesse mundo atual, acaba desgastando muito as pessoas, né? Mas eu acho que tem casos como esse aí, que são muito óbvios, né, gente? Assim, é seu dinheiro, é seu suor, né? É seu trabalho, né? É seu sonho ali, às vezes, de mais de um ano, ou de anos, ou de uma vida sonhando em ir para um lugar. Não joga fora, assim, né? Exatamente, porque nem você falou, tem gente que viaja só uma vez no ano, uma vez a cada 2, 3 anos. Como que você coloca todos os seus ovos, todo o seu dinheiro numa empresa que você não tem certeza? E ainda mais, que nem a gente falou, a agência que também não vai te dar nenhum suporte, não faz isso. Vale a pena, às vezes, investir um pouco mais para ter o sossego. E ter uma retaguarda, né? Uma retaguarda. E aí, nesse sentido todo, e como que é o seu trabalho no escritório, Brenda? Assim, como é que você consegue apoiar? Eu não sei se trabalha só com o consumidor final, se você trabalha também com esses intermediadores, mas como que é o trabalho do escritório? Então, lá no escritório a gente ajuda muito, o foco maior são os viajantes, porque até mesmo quando a gente tem vários parceiros, agentes de viagem, que nem eu falei, a gente faz assessoria jurídica para eles, porque se eles também têm um norte do que eles precisam fazer, o viajante também tem. Casa as conversas. Casa tudo, porque o viajante não é deixado pra lá, não é feito com um risco calculado, ele tem realmente um suporte. Então, assim, uma coisa que eu indico muito para as agências é que tenha um suporte jurídico para saber se o que tá fazendo é certo ou errado, para se prevenir para que ela não esteja no polo da ação, ela não tenha que entrar na ação, e se um problema da companhia aérea, se um problema de uma empresa, que fique com eles, ele não tenha essa questão de já que ele fez tudo certinho, né? Se tiver feito tudo certinho, e aí o viajante tem todo o suporte. A gente ajuda com voo cancelado, voo atrasado, mala quebrada, extraviada, overbooking, foi impedido de embarcar. Todos os problemas do viajante, hospedagem, aluguel de carro, tudo, a gente dá o suporte. Mas os problemas maiores, assim, que acontecem com o viajante é sempre essa questão de voo e mala, né? Não tem jeito. O campeão são as companhias aéreas. São. Que pena, né? É uma pena, né? Se tivesse um suporte maior, também se evitaria mais os processos. E não teria tanta indenização, tanto processo na justiça. Bom, Brenda, já a gente vai deixar os seus contatos aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Brenda. Mas agora, para a gente relaxar um pouquinho falando da parte boa, quando você tá de férias, o que você gosta de fazer? A gente gosta de colocar o pezinho pro alto na praia, pegar um sol, né? Porque aqui em Minas não tem uma praia. Então a gente aproveita pra Mineiros relaxar. são apaixonados por praia, não, né? Não tem jeito. Todo um descanso que nem a gente falou. A gente gosta de investir pra ficar tranquilo, então aproveitar ao máximo, sem dor de cabeça e deixando tudo na mão de quem sabe pra não ter problema nenhum. Descansar. Só curtir. Brenda, quero te agradecer muito pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas. Queria que você divulgasse aí seus contatos para quem quiser ou acompanhar seu trabalho, ou já está com alguma questão aí que, infelizmente, né, já foi lesado de alguma maneira. Então, nós estamos no Instagram, principalmente no ADV do Viajante, mas também nós estamos no YouTube, nós estamos... Quem precisar de qualquer caso, qualquer dúvida, problema que tiver, pode chamar a gente no WhatsApp, que o nosso atendimento é gratuito, para que qualquer dúvida a gente solucione da melhor forma e o quanto antes, para que você consiga viajar sem ter qualquer problema. Combinado? Obrigada, Brenda. Obrigada a você. E a você eu quero te convidar para sempre conferir todo o conteúdo nosso sobre turismo no turismo.ai.com.br. Não deixe de seguir também o nosso Instagram, @portaloaiturismo, e o nosso TikTok também, @portaloaiturismo. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio dessa terceira temporada do podcast Uai Turismo.